Vamos lá, pessoal. Qual que é o assunto extremamente importante hoje? Vamos falar sobre empresas estagnadas. Será que seu pet shop está estagnado? Como identificar isso e como resolver essa estagnação? Sair disso de uma vez por todas. Bom, desativando comentários, vou até tomar uma água aqui, porque a hora que eu engatar a primeira vai ser difícil. Primeiro de tudo, gente, a live está dividida em 9 tópicos. Então, vocês já vão anotando aí os tópicos, tá bom? Para vocês conseguirem visualizar se a sua empresa está estagnada ou não. Vamos lá. Primeiro sinal de que a sua empresa está estagnada: ausência de metas. Se você não tem metas, se você não sabe para onde a sua empresa deve ir, ela está fadada à estagnação. Dificilmente ela vai crescer. Eu digo mais, ela está fadada ao fracasso. Por que isso, gente? Primeiro que os colaboradores, eles não vão saber para onde eles devem ir, certo? Você não tem meta, você não tem uma visão, valores definidos. Como é que eles vão saber para onde que eles vão? Como é que eles vão saber o que que eles têm, o que que eles têm que fazer? Eles vão ali consumindo o trabalho que a rotina traz, vão fazendo, resolve um problema aqui, atende um cliente ali, mas eles não têm uma visão do que efetivamente eles precisam fazer, de como eles efetivamente precisam produzir, onde eles querem chegar. Eles não vão saber onde eles querem chegar, tá? E é claro que você precisa ajustar esse processo, porque senão eles também não vão conseguir trazer aquilo que você quer. Quantas vezes você colocou expectativa no seu funcionário? Você colocou a expectativa que ele ia conseguir resolver, ia conseguir atender o cliente, ia conseguir fechar uma venda, ia conseguir fechar um plano. Isso não aconteceu. Mas vem cá, você ele tem a clareza da importância daquilo? Ah, Amanda, claro que é importante, né? Poxa, fechar uma venda não é importante? Fechar um plano de banho não é importante? Ok, claro que é extremamente importante, mas vem cá, ele tem, por exemplo, uma meta que você estipulou. Ah, você tem que fechar 50 planos novos por mês. Então, por semana, eu quero que você feche em torno de 13 a 14 planos. Ponto. Você deu um caminho para ele. Ele sabe que aquele que ele não se esforçou para não fechar, ele vai perder, ele não vai conseguir atingir a meta. Conseguem perceber a diferença, gente? Pode ser coisa pouca, pode ser um movimento que você talvez até já tenha isso naturalmente, mas você começar a colocar isso como meta, depois é óbvio, fica muito mais fácil o crescimento, porque se você não tem esses números na mão, como é que você vai conseguir identificar se você está crescendo ou não? Como é que você vai estimular a sua equipe para crescer ou não? E aí, um ponto importante, gente, ausências de meta, sabe o que acontece? Levam interpretações diferentes. Cada funcionário vai interpretar de uma maneira o que ele deve fazer. Ele acha que o mais importante é dar prioridade para aquele cliente que está ali, que já é cliente e quer marcar o banho. E ao mesmo tempo chega um cliente novo querendo agendar o banho. E aí? Para que ele vai dar prioridade? O que ele deve fazer? Na cabeça dele, a interpretação vai ser: eu acho que eu tenho que dar prioridade para o cliente que já está lá. Enfim, se ele não tem essa clareza, ou se ele não tem essa habilidade de ter esse jogo de cintura para conseguir resolver uma situação dessa sem acolher um e dispensar o outro, se ele não tem essa noção, com certeza ele vai fazer algo da maneira errada. Quantas vezes você não ficou sabendo uma maneira que o seu funcionário reagiu, uma maneira que ele respondeu a algum tipo de problema, e você trouxe uma outra solução que seria muito melhor? Mas, poxa, por que você fez tal coisa? Você poderia ter feito isso, isso, isso e isso. Aí o funcionário pode falar: pois é, nem pensei. Ou então: mas você não me falou isso antes? Eu não sabia disso. Eu não tinha essa visão. Então, você ter metas muito bem ajustadas, visão, missão, valores da empresa, por que vocês estão ali, qual que é a sua missão, onde vocês querem chegar, qual que é a sua meta principal, vai ficar muito mais fácil dele ajustar as atitudes dele ajustar o processo para ele conseguir te ajudar a chegar no caminho final, tá bom? Esse é o sinal, né, o sinal número 1.
Número 2, gente, as responsabilidades estão confusas. Os funcionários, eles ficam em dúvidas de quem deveria fazer aquilo, de quem é aquela função, de quem é aquela obrigação, de quem é a responsabilidade de fazer aquilo. E com isso, é claro que vai trazer problemas. E geralmente, gente, quando a empresa ela é pequena, ela tem um quadro de funcionário menor, até vai, talvez isso ainda não aconteça com frequência, mas o problema surge quando a empresa começa a crescer e ela precisa aumentar o seu quadro de funcionários. Se não tiver os cargos e as funções muito bem definidas, sim, as responsabilidades vão ficar confusas e provavelmente isso vai trazer problemas para você que vão afetar diretamente no seu crescimento. Você quer ver alguns problemas, né, que talvez aconteçam aí dentro da sua empresa? Primeiro, gente, ficam tarefas que são importantes sem se completar. Um acha que o outro fez. Eu achei que você tivesse feito, eu achei que você tivesse feito. Vou dar um exemplo. Chegou um pedido. Um acha que o outro conferiu, o outro acha que o outro conferiu, e de repente eles já começam a etiquetar a mercadoria, já começam a colocar no estoque. E aí, de repente, você chega, mas vocês conferiram a nota, tá tudo ok, a quantidade que veio, com a quantidade que está sendo cobrada? Não, eu não conferi. Eu achei que o fulano tivesse conferido. Eu achei que você tivesse conferido. Ou seja, ficou confuso, ninguém fez a tarefa, uma tarefa extremamente importante, você conferiu um pedido que chegou e causa essa confusão de quem é a responsabilidade efetivamente de conferência de mercadoria. Quem é responsável por isso? Um sinal importante. Outro ponto também, gente, perdem tempo com tarefas que não são importantes. Eles perdem tempo com tarefas que poderiam ser, por exemplo, deixadas em segundo plano, né? Então, vamos imaginar que você tem o dia de cobrança. Dia de cobrança, tem que cobrar cliente, final da semana, toda sexta-feira, dentro da sua rotina, é um dia que tem que fazer cobrança de cliente. Mas, por algum motivo, ele perdeu ali um tempo em conferindo o estoque, por exemplo, na sexta-feira, sendo que não é dia de conferência de estoque. Ele não sabe efetivamente o que ele tem que fazer, alguém pediu para ele conferir o estoque porque vai fazer um pedido, vou fazer um pedido de ração, você confere aí para mim o que tem no estoque, que eu preciso entender o que a gente vendeu para fazer esse pedido. Sendo que na sexta-feira é dia de cobrança de clientes. Se ele não tem ideia de qual é efetivamente a função dele e aonde ele quer chegar, qual que é a responsabilidade dele, uma enorme chance desse funcionário começar a fazer o que cada um está pedindo ali naquele momento e tarefas importantes serem deixadas de lado. Percebeu a importância disso? E é claro que tem um terceiro ponto dentro desse segundo ponto, né, gente? A gente está dentro do segundo ponto ainda, tá? Responsabilidades estão confusas. Então a gente está falando de um subtópico. Outro subtópico dentro dessa questão é a seguinte: os funcionários acabam fazendo a mesma função e gera desentendimento. Eles acabam fazendo as mesmas coisas e isso cria uma confusão. Ainda no tema de cobrança. Por exemplo, o cliente é cobrado 2 vezes. Um cobrou, o outro cobrou também. Olha que situação chata. Ou pior ainda, o cliente pagou, mas aquela pessoa não tem ideia de que ele pagou, vai lá e cobra de novo, porque foi o outro que recebeu. Ou seja, fica tudo muito confuso. Mais de um funcionário fazendo a mesma função vai gerar problema, vai gerar confusão e provavelmente vai esbarrar na parte final, que é o seu cliente. Percebam a importância disso? Agora a gente vai para o ponto 3, tá bom, gente? Ponto 3 dentro de sinais que a sua empresa está estagnada. Reclamação constante de clientes. Se você tem reclamação constante de clientes, isso é um problema, ok? Seja por um atendimento mal feito, seja por um produto que não foi entregue, um serviço mal prestado. Você tem que conseguir identificar o porquê dessa reclamação.
tá? Você tem que conseguir identificar o porquê. Agora tem alguns motivos. Por exemplo, os funcionários estão sobrecarregados. Você está com menos gente na sua equipe do que você precisa para atender a sua demanda. Você está com uma pessoa só ali na frente para atender cliente, para atender telefone, entregar cachorro pronto, pegar cachorro para banho. Você está, às vezes, com menos do que você necessita. Isso pode ser um ponto porque está tendo reclamação de cliente. Outro ponto também, às vezes você contratou pessoas que não possuem a eficiência que necessita para aquela função. Você contratou alguém que tem que ser ágil lá na frente. Essa pessoa tem que ser ágil. Ela tem que conseguir conversar com aquele cliente que está chegando e ao mesmo tempo está tocando o telefone. Então ela está atendendo o cliente, você quer fazer tal banho e tal, não sei o quê, e o telefone está tocando e essa pessoa está sozinha lá na frente. Ela tem que ter a habilidade de virar e falar assim, só um minutinho, deixa eu só atender o telefone aqui, eu já volto com você. Oi, tudo bem, tal, não sei o quê. Sim, a gente pode agendar para banho, tal. Eu posso ligar para você daqui 5 minutinhos? Me passa o seu telefone que eu já te ligo para a gente agendar esse banho. Desligou, volta o atendimento. Tem que ser uma pessoa ágil ali na frente, que consiga dar conta disso. E você contratou alguém que não é ágil. A pessoa não tem habilidade, ela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ela não consegue pensar em como dizer para o cliente, só um minutinho, eu vou atender aqui, e dizer para o outro, olha, eu já te ligo. Ela deixa o telefone tocando, ou ela atende e fica lá conversando, e o cliente que está aqui vai embora. Então você contratou pessoas que não têm a capacidade necessária para aquele cargo. Analise isso também. Outro ponto, você não tem uma estrutura interna para atender a demanda, por isso que os clientes reclamam. O seu banho-tosa não é mais, o espaço dele é pequeno para você atender o número de banhos que você tem, essa demanda grande. Ou então a sua loja está tudo muito confuso, tem muito produto, pouco espaço para você apresentar o seu produto. Os clientes não encontram as coisas dentro da sua loja. É necessário sempre alguém lá mostrar, ajudar, enfim. Então, às vezes a sua estrutura está atrapalhando no desenvolvimento, no seu processo. E um outro ponto também é que os funcionários eles não entendem a expectativa do cliente. Quando a gente está falando de pet shop, a expectativa é alta, minha gente. A expectativa é muito alta. Expectativa em relação à tosa, expectativa em relação a um banho, em relação a uma hidratação, expectativa em relação ao tempo do banho, expectativa em relação ao transporte, de buscar, levar. Se você não passar para o seu funcionário exatamente o que o cliente dele está, o que o seu cliente está esperando, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você precisa mostrar para ele, você precisa ensinar o seu funcionário que é o seguinte, o seu cliente, ele vai imaginar que quando ele manda uma foto para o cachorro dele ser tosado, ele vai imaginar que o cachorro dele vai ver igual a foto. E aquele funcionário tem que ter a percepção de muitas vezes colocar o cliente em contato com o tosador para dizer, olha, a sua expectativa não vai rolar. O seu cachorro é completamente diferente do cachorro da foto. O cachorro da foto tem uma pelagem diferente, tem bastante pelo na pata, o seu cachorro já não tem, certo? Outro ponto, a expectativa dele é que vai buscar o cachorro, vai dar banho e já vai voltar. Se isso acontece numa sexta-feira, por exemplo, você tem que explicar para ele que vai demorar, que talvez atrase, né? Se ele vai esperar o banho também, é a mesma coisa. Porque isso vai gerar uma constante reclamação. Se você não faz o seu funcionário entender a expectativa do cliente e, principalmente, prever problemas, prever reclamações, a sua equipe ela precisa ter o poder de prever as reclamações. Gente, se eu não avisar o cliente que vai demorar, vai dar problema. Deixa eu já avisar. Se eu não fizer tal coisa, vai ter reclamação. Ele tem que ter esse dom de prever problemas e, com isso, se precaver. Agora, como que ele vai ter esse dom? É mágica? É bola de cristal? É magia? Não, não é nada disso. É estudo.
É você passar para o seu funcionário exatamente o que o seu cliente está esperando. Você já está nesse mercado, você já entende o seu cliente, você estudou o seu cliente lá no seu plano de negócio, caso você seja novo nesse mercado. Se você não é, já está há um tempo, você já sabe exatamente o que pode dar problema e o que não pode. Você já conhece exatamente o seu cliente, você já passou por muita coisa. Então, com certeza, você tem informação para dar para esse seu funcionário. Crie esse poder na sua equipe de prever problemas e se precaver. Então, esse é o ponto 3. Vamos agora para o ponto 4. Ponto 4 de que a sua empresa está estagnada. Sabe qual que é esse sinal? Erros constantes. Muitos erros nos processos. Galera, erros acontecem. Porém, os erros devem ser sempre exceções. Se erro vira regra, está completamente errado. Erro é exceção, nunca regra. Então, se está tendo erros constantes na sua empresa, no seu pet shop, isso é um sinal de que a sua empresa não está crescendo, de que ela está estagnada, ok? E como que você vai resolver isso? Poxa, tá tendo muito erro, muito erro, muito erro. Erro na hora de anotar o cachorro, anotar o que o cliente pediu para fazer o banho, para fazer a tosa. Tá tendo erro na hora de entrega, tá tendo erro na hora de cobrar. A gente tá esquecendo de cobrar coisas do cliente. Ou a gente tá entregando os cães sem fazer alguns procedimentos que os clientes estão pedindo. Pediu tosa higiênica, por exemplo, entregou sem a tosa higiênica. Pediu para parar em volta do olhinho e a gente entregou sem aparar. Pediu para não colocar laço, entregou com laço. O que está acontecendo que está tendo tanto erro assim? E a melhor maneira de você resolver esse tipo de erros nos procedimentos do dia a dia de uma empresa é você fazer uma reunião com a sua equipe e você falar abertamente com a sua equipe, entender o porquê que isso está acontecendo, elaborar novos processos. Na maioria das vezes, os erros dentro de processos, assim, gente, do dia a dia, eles acontecem por falta de feedback do líder. Se o líder não tem esse feedback, você não vai conseguir resolver. Por quê? Você precisa entender por que esses erros estão acontecendo junto com a sua equipe e ajustar o processo. Às vezes o processo é lindo na sua cabeça, é incrível, é maravilhoso, mas na rotina não funciona, no dia a dia não funciona. Quem está lá na linha de frente não consegue fazer e aí até gera um estresse, né? Então, por exemplo, você idealizou que dentro do banho e tosa vai ter um processo de fiscalização no final, por exemplo. Gente, é o seguinte, fulano de tal, você que é o tosador, você vai ser responsável no final de todo o banho, antes de entregar qualquer cachorro, de fazer uma fiscalização se o que foi solicitado na ficha realmente foi feito, se tá tudo ok, se o laço tá ok, se passou perfume, se cortou unha, se limpou o ouvido. Você vai ser responsável por isso. Incrível, na sua cabeça você desenhou o processo, tá redondinho, tá maravilhoso. Mas chega no dia a dia, ele não tem tempo. Ou ele vai ter que deixar de dar banho, deixar de fazer tosa, deixar de fazer esse tipo de atividade para ficar fiscalizando. E aí começa a dar erros. Não adianta simplesmente o líder chegar e falar: mas eu falei que tem que fiscalizar, você não fiscalizou, o erro é seu. E conforme for o perfil desse funcionário, talvez ele fique quieto, talvez ele até se sinta mal, ele se sinta incompetente. Ele não vai virar para você e falar assim: olha, mas eu não estou conseguindo, não é possível. Ou às vezes ele até fala, mas o líder não escuta. Então você precisa realmente ter o feedback daquela pessoa que está com a mão na massa. Porque essa pessoa que está com a mão na massa vai te dar a solução desse problema. Olha, é o seguinte, desse jeito que você idealizou não funciona, não tem como. Eu quero que você fique aqui comigo um dia dentro do banho e tosa para você entender como eu estou deixando de fazer coisa para tentar fiscalizar e no fim eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra. Vamos tentar elaborar um outro tipo de ajuste, um outro tipo de processo para que esses erros não aconteçam mais. E aí você vai falar: beleza, então vamos lá, gente, quero sugestão. De quem tá com a mão na massa,
vai te trazer uma sugestão e, claro, você como líder vai adaptar isso ao seu negócio. Porque a sugestão pode ser simplesmente assim, tem que contratar alguém só para ficar responsável em fiscalizar. Então, você contrate alguém 100% para isso. Você como líder vai dizer, galera, isso não é possível, eu não vou contratar outra pessoa só para fazer isso. Vamos ajustar aqui e vamos entender como que a gente vai resolver esse processo. Essa hipótese está fora de cogitação. Então, ajustar esse equilíbrio entre quem está com a mão na massa, uma solução plausível dentro de quem tem a gestão, de quem é o líder e consegue colocar isso dentro do fluxo da empresa, do fluxo de caixa, que seja possível e, claro, buscando sempre a melhor solução. Próximo item, próximo tópico, tá? Estamos no quinto tópico. Você contrata errado. Você contrata da maneira errada. A gente falou sobre isso ontem, tá? Você tem ausência de pessoas competentes. Quando a sua empresa começa a ensaiar um crescimento, você fala, agora vai, desanda. A pessoa sai, não consegue fazer da maneira que você imaginou, não tem responsabilidade e com isso, obviamente, o seu crescimento é fortemente prejudicado. Então você percebe que os funcionários eles não conseguem acompanhar o ritmo, não conseguem adquirir novas responsabilidades, porque você contratou errado. Então como que você resolve isso? Tendo um processo de seleção mais ajustado. Foi o que a gente falou ontem, né? Você tem um processo de seleção para que você realmente coloque na equipe tipo de pessoa, um perfil de funcionário que vai conseguir agregar no seu crescimento final. Porque senão você fica ali só treinando, a hora que começa a engajar, essa pessoa sai, ou você vai ter que mandar embora porque você viu que não é o perfil. Então isso toma muito nosso tempo, isso toma muito nossa rotina e isso atrapalha absurdamente, isso atrasa o nosso crescimento. Então investir num processo de seleção mais ajustado, você não vai estar perdendo tempo, tá, gente? Isso vai sim parecer, no primeiro momento, meu Deus, como que eu vou estudar, como que eu vou fazer de repente alguns testes com essa pessoa antes, né? Você quer contratar um tosador, então você vai ter que pedir para essa pessoa vir num sábado depois do expediente tosar um cachorro, para você ver o tempo que ela demora, antes de inserir ela na equipe. Vai dar trabalho para você, a priori vai parecer que você está perdendo tempo, mas acredite, isso é investimento. Próximo tópico, vamos agora dentro do sexto tópico. Empreendedor não quer crescer, ele não tem mindset de empreendedorismo. E foi o que a gente falou isso na live 1 desse desafio, né? Sobre a importância de ter mindset de empreendedor. E simplesmente empreendedor não tem esse mindset. Isso é um ponto que mostra que a sua empresa não vai crescer. Se você não tem mindset de empreendedor, a sua empresa não vai crescer, tá? Não consegue enfrentar desafios, é inseguro, não sonha alto. Gente, só um parênteses aqui. Sonhar, você querer algo grande, você ter uma ambição é completamente diferente de ganância, tá? Ambição é completamente diferente de ganância. E você ser ambicioso é muito bom. Ganância é ruim, mas você ser ambicioso, você sonhar alto, você sonhar que você quer ter o pet shop referência na sua cidade, ou que você quer montar um pet shop com uma estrutura de 500 metros quadrados para você agregar outros serviços. Enfim, você ser ambicioso, isso é fundamental para o seu negócio crescer, é fundamental para você como empreendedor ter esse tipo de ambição. É completamente diferente de ganância, porque a ganância, você quer isso tudo, custe o que custar. Isso é ganância. Você quer tudo isso que eu falei, por exemplo, mas custe o que custar. Então você vai passar por cima de pessoas, você vai agir de maneira que não vai ser legal com as pessoas que estão à sua volta. Então isso é ruim, você ser ganancioso, mas você ter ambição é fundamental para o seu negócio crescer. E aí a gente tem um outro ponto que envolve, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes que estão à nossa volta e elas podem pensar assim, nossa, você nunca está satisfeito, você sempre quer mais. Sim. Eu sou uma eterna insatisfeita. Não significa que eu sou infeliz, mas eu sou eternamente insatisfeita. Eu sempre quero mais. Eu sempre acho que eu vou alcançar mais. Eu sempre acho que eu posso atingir um próximo nível. Quando eu tô prestes a atingir o que eu quero, eu já tô pensando no próximo degrau.
Porque se não for assim, se você não tiver essa força, você vai atingir o seu primeiro ponto e você vai estagnar. Exemplo, meu sonho é montar um pet shop, meu sonho é montar um pet shop. Aí você monta o pet shop, você atingiu o sonho 1. Ok, qual que é o sonho 2 agora? Meu sonho agora é lucrar tanto, é ter um faturamento de tanto. Porque senão você fica ali parado no degrau 1. Beleza, você abriu um pet shop, show. Daqui a um ano você vai fechar, porque você não vai fazer o seu negócio girar. Então, parem com essa ideia de que ser ambicioso é ruim, que isso é errado. Ser ganancioso é errado, mas ser ambicioso é fundamental para o seu negócio crescer, é fundamental para você atingir outros níveis. Então, muitas vezes o seu negócio está estagnado, os negócios, os pet shops ficam estagnados porque o empresário, o dono, não tem mente empreendedora. Ele não tem mente empreendedora. Ele não vai conseguir fazer o negócio crescer porque ele se esbarra nessas questões pessoais. Ele se esbarra nesses desafios pessoais que ele tem. Então, às vezes, ele tem um super ponto, uma super equipe, ele tem uma cartela gigante de clientes, mas ele não cresce. Por quê? Porque ele se abala muito fácil, ele tem algumas ideias, mas ele não coloca em prática porque no primeiro desafio ele já desiste, ele é muito inseguro, ele tem medo de crescer, ele acha que tá bom, não, meu negocinho aqui pequeno tá bom, né? Depois eu vou crescer, vou ter que contratar mais gente, vou ter que pagar mais imposto, né? Eu até queria quebrar essa parede aqui, abrir um pouco a loja, mas eu vou ter que assumir uma reforma, né? Insegurança não combina com empreendedorismo. Lembra que empreender é assumir risco? Empreender é assumir risco. Então, você não tem esse perfil, a sua empresa não vai crescer. E um ponto importante para a gente falar aqui nessa live de hoje, se você não está crescendo, você está caindo. Se você não está crescendo, você está fracassando. Mas Amanda, eu pago todas as minhas contas, eu tenho o mesmo faturamento há um ano, mas a minha empresa é redonda, eu pago tudo à vista, até sobra dinheiro para mim. Mas a minha lucratividade não está aumentando, meu faturamento não está aumentando. Então eu preciso te avisar que você vai ser engolido pelo mercado. O mercado vai te engolir se você não crescer, não importa. Não importa você estar com a sua empresa redonda, estar faturando, estar conseguindo pagar as suas contas. Se você não está em crescimento, significa que você vai ser engolido pelo mercado. E o que seria esse crescimento? Seria um crescimento de faturamento, um crescimento de equipe, um crescimento de estoque. Então, não é necessariamente um crescimento na lucratividade. São várias questões que envolvem o crescimento de uma empresa. Às vezes a gente tem a tendência a acreditar que só está crescendo se o faturamento aumentou, se o lucro aumentou. Não é só isso. É também o lucro, é também o faturamento. Mas tem outros sinais que significam que a sua empresa também está crescendo. Você contratou mais gente, você está atendendo mais cliente, você aumentou a sua estrutura, você colocou um serviço novo que você não tinha antes. Então tudo isso está em crescimento, tá? E o foco dessa live de hoje aqui é te trazer pontos que talvez estejam afetando no seu crescimento, estejam sendo responsáveis pelo fato da sua empresa não estar crescendo mais, ok? Então, item 6 era esse. O empreendedor não quer crescer, o empreendedor não tem mindset de empreendedorismo. E se essa é uma questão para você, aí você precisa resolver isso internamente. Você precisa começar a ler mais, estudar mais, adquirir conhecimento, às vezes até procurar uma ajuda profissional, conforme for o caso, tá? Mas eu acredito que conhecimento, estudo, conviver com pessoas que vivem o mesmo que você, conviver com pessoas que estão no mesmo barco que você, geralmente isso te ajuda muito e vai te levar lá pra cima. E claro, escolha o grupo que você vai entrar, escolha as pessoas que você vai conviver. Lembre-se, a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Se você convive com pessoas que só vão reclamar, porque tá ruim, o mercado pet tá ruim, eu não tô conseguindo dar banho, meu movimento caiu, fica um muro de lamentação, amor, você vai morrer de depressão, tá? Então, escolha as pessoas com quem você vai conviver, as pessoas que vão fazer parte da sua rotina e do seu dia a dia. Se for um grupo bacana, vai te levar lá pra cima e você vai conseguir resolver essa questão aí de mindset rapidinho. Próximo ponto. Item 7. Por que a sua empresa pode estar estagnada e sem crescimento? Porque o dono, ele é muito mais funcionário do que empresário. Quem aí se enxerga nessa posição muitas vezes? O dono é muito mais funcionário do que empresário. Ou seja, e qual que é o sinal disso, gente? Ele até quer.
ele até quer, o dono até quer ser empresário, ele quer ter conhecimento de gestão, ele quer fazer a gestão do seu negócio, mas ele não consegue. Ele não se dedica para isso. E aí ele escolhe o caminho errado para ocupar o tempo dele dentro da empresa. Qual que vai ser? Participar da parte operacional do negócio. Então, ele está mais preocupado em atender cliente, ele está mais preocupado em manter o estoque lá em dia, ele está mais preocupado em realizar os banhos do dia, entregar todo mundo, finalizar, do que efetivamente fazer ações estratégicas para a sua empresa, do que efetivamente gerir o seu negócio. Percebam o seguinte, o dono quer, ele sabe a importância de fazer gestão, mas ele acaba escolhendo o caminho errado de ocupar a sua rotina dentro da sua empresa. Qual é o caminho errado? Participar da parte operacional. Então, eu não estou dizendo aqui de pessoas, de pessoas que querem, não tem ideia dessa gestão. Nossa, talvez você, quando você me conheceu, conseguiu me acompanhar, não tinha se atentado para a importância de fazer gestão, não tinha se atentado que a sua rotina estava muito no operacional e que a gestão estava de lado. Agora você já tem. Se você assiste meus vídeos, se você acompanha as minhas lives, eu bato nisso com muita veemência. Então você já tem consciência disso. Mas ainda assim, você escolhe o caminho errado. Você escolhe o caminho de ocupar a sua rotina com o operacional da sua empresa. E você não se dedica para essa outra parte. Então eu preciso te alertar novamente que isso vai impedir o crescimento da sua empresa. Isso é mais um sinal. Próximo tópico. Nossa, eu falei tão rápido aqui que agora eu consigo... Tô vendo que eu vou conseguir falar tudo que eu quero aqui para essa live. Vou até tomar uma água. Próximo tópico. 8º tópico, tá, gente? Dentro da empresa, dentro da live. A sua empresa, ela não rende o suficiente. Ela não rende o suficiente. Ela não tem caixa para pagar as contas. Toda vez é um sufoco, é um problema. Você acaba tendo que pagar coisas em atrasos, né? E muitas vezes... por mais que você já esteja no mercado há um bom tempo, por mais que você já tenha a maturidade da empresa, mas faltar caixa é realmente um problema. Não ter em caixa o dinheiro para você conseguir pagar as suas contas, atingir o ponto de equilíbrio, isso é óbvio que vai prejudicar no crescimento da sua empresa, né, gente? Isso eu nem preciso falar, mas muitas vezes... pelo fato da empresa já estar um tempo no mercado, pelo fato do tempo dela já ter maturidade, isso acaba sendo mascarado. Então, mas eu já estou há tanto tempo no mercado, isso é normal mesmo, né? Não ter dinheiro em caixa, não conseguir pagar as contas. Ixi, eu sempre fui assim, fui dando um jeito, tô indo, já estou no mercado aí há 5, 6 anos, sempre foi assim. E aí, isso vai te levar aonde? Qual que é o destino final desse cenário? Não vai conseguir crescer. Não tem solução. E você tem que se atentar a um ponto quando a gente está falando de empresa não rende o suficiente, tá? O ponto é o seguinte: você já recuperou o investimento que você gastou, né? O valor que você investiu quando você abriu o seu pet shop? Conforme o tempo que você está no mercado, você já recuperou? Se ainda não, vai faltar mais quanto tempo para você recuperar esse investimento? É esse o ponto fundamental para você entender aonde está o seu negócio. Se realmente você está crescendo ou você está estagnado. Então vamos imaginar o seguinte: eu investi 80 mil para começar o meu negócio, 80 mil para começar o meu pet shop. Você já está há, 5, 6 anos no mercado e até agora você não recuperou nada disso, nada, nem R$1. Mas Amanda, como que seria esse recuperar? Por exemplo, eu tiro aqui, já faz um bom tempo, eu tiro uns 5, 6 mil por mês.
Isso significa um retorno de investimento? Gente, retorno de investimento é completamente diferente de Prolabore. Então, vou fazer um adendo aqui, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas em relação a Prolabore. Quando você abre uma empresa, você precisa definir um salário para você. Prolabore é o salário do empresário. Você tem que definir um salário para você, tá? Quanto que você vai ganhar? De acordo com as suas funções. Ah, mas eu vou fazer pedido, eu vou abrir a loja, eu vou fechar a loja, eu vou dar banho, eu vou lidar com o funcionário. Quanto que custaria para você contratar essa pessoa? Ah, essa pessoa custaria aí no mínimo, para todo esse tipo de conhecimento que tem que ter, custaria no mínimo aí uns 4 mil reais de salário. A sua empresa pode pagar um funcionário de 4 mil reais? Não, nem pensar, ainda mais no começo. Quanto que a sua empresa poderia pagar por esse cargo? Ah, poderia pagar R$ 1.500. Tá bom, é o seu Prolabore, R$ 1.500. Amanda, mas como? Eu não consigo viver com R$ 1.500. Eu tô saindo de um emprego, eu tô pegando um dinheiro que eu tinha, de uma herança, sei lá, fiz o financiamento, abri meu negócio. Eu não tenho como viver com R$ 1.500. Saiba que esse é o caminho certo, é você adequar a sua vida para viver com R$ 1.500. Se não for possível adequar a sua vida pessoal com o Prolabore que a sua empresa pode te pagar, talvez não é o momento de você entrar agora, né, no mercado. Talvez seja o momento de você se planejar mais, se programar, ter mais dinheiro em caixa, ter mais dinheiro para sua vida pessoal, para daí sim você entrar. Agora, se ok, você tá tudo bem com R$ 1.500, você se programou, você vai indo, certo? Você começa o seu negócio. E claro que o ideal é que você separe uma verba do que entrar depois que você atingiu o seu ponto de equilíbrio, pagou todas as contas, inclusive você pagou R$ 1.500. Amanda, sobrou, eu paguei tudo, inclusive a mim, o meu salário de R$ 1.500, sobrou 5 mil por mês. Posso colocar isso no meu bolso? Posso pôr isso para mim? Posso tirar isso como se fosse lucro? Qual que é o cenário ideal? Você ir fazendo algo como se fosse uma reserva, certo? Uma reserva que esse dinheiro pode sim sendo o investimento retornando, tá? Se você coloca no seu bolso, a pergunta é, a sua empresa tem 2, 3 meses, vamos imaginar que esse cenário. Você poderia dar um aumento se fosse um funcionário? Você poderia aumentar o salário em 5 mil reais? Vamos imaginar, você tem 3 meses de empresa, o funcionário está indo bem, você acertou com ele R$ 1.500, esse funcionário é você mesmo, e aí ele chega depois de 3 meses e fala assim, olha, eu quero aumentar o salário, agora de 1.500 eu quero para 5 mil. O que você ia dizer para esse funcionário? Você vai falar, amigo, você tá maluco, eu acabei de começar a empresa, não tem como aumentar o seu salário agora. Então assim, vai seguindo a regra e você vai criando esse fundo de investimento, que pode ser o retorno daquele dinheiro, você pode usar isso para um capital de giro, um reinvestimento, agora eu tenho esse valor, agora eu quero ampliar o meu negócio, eu quero reformar o meu negócio, eu quero aumentar o banho e tosa de uma maneira que eu não fiz, que eu não consegui fazer quando eu abri porque eu tinha pouco dinheiro. Ou, claro, no final do ano você pode fazer uma retirada. Então vamos imaginar que você conseguiu 15 mil reais nesse fundo, digamos assim, no ano todo. Ah, legal, esse fundo está aqui, a empresa está redonda, está com capital de giro, esse 15 mil reais ele pode ser considerado até um retorno do seu investimento. Você vai fazer uma retirada para você vai colocar de novo na sua empresa, vai fazer um aporte ali, mas é um dinheiro que a própria empresa te rentabilizou, a própria empresa te trouxe de retorno. Então, com isso, você começou a ter o retorno do seu investimento. Então a pergunta é, você já teve o retorno do seu investimento? Se ainda não, quanto tempo você acha que vai demorar para ter esse retorno? Eu nunca esqueço de uma palestra que eu assisti do Carlos Wizard Martins, que é o dono ele criou a Wizard, aquela escola de inglês, já vendeu, não é mais dele, mas enfim, ele foi o criador de tudo. E ele disse o seguinte, que quando a empresa foi fazer 10 anos, era aniversário da empresa de 10 anos, ele foi fazer uma festa com os funcionários e tal, e aí ele se arrumando para essa festa, colocando a roupa, se arrumando, refletindo, pensando na história da empresa, 10 anos de empresa, né, tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E aí ele chegou no ponto final e refletiu e falou, caramba, eu tenho 10 anos de empresa, eu estou indo comemorar esses 10 anos de empresa e eu tenho 3 mil reais na minha conta.
10 anos de empresa me trouxeram R$3.000 na minha conta. O que adianta? Isso não era a minha meta inicial, isso não era o meu investimento inicial. Ele disse que foi super frustrante fazer toda essa reflexão, que na verdade começou como uma nostalgia, né? Essa reflexão, uma memória de pensar, ai que incrível, 10 anos e tal. E no final ele percebeu que ele estava indo para o caminho errado. E aí foi o boom, o estalo, que virou a chave e fez virar essa potência. Porque ele não aceitou ter 10 anos de empresa e ter R$3.000 na conta. Ele só se ligou disso quando ele foi fazer essa festa, ele se arrumando para a festa, que essa chave virou. Então, gente, não espere 10 anos. Não espere chegar nesse momento. Se você está percebendo que o seu investimento não está trazendo retorno para você, é hora de você virar essa chave, de você fazer efetivamente alguma coisa, tá? E agora o nosso último tópico, e depois eu vou trazer umas ideias bacanas aqui para vocês, algumas ideias diferentes para vocês mudarem essa estagnação. Mas antes vamos falar do nosso último tópico. Nono tópico, o nono sinal de que a sua empresa está estagnada, tá? Que ela não está crescendo. É quando o empresário está incapacitado. Ele não consegue gerir o seu negócio, ele não investe em conhecimento, ele não investe em curso específico da área dele, ele não está se dedicando para efetivamente gerir o seu negócio. Se você não está se dedicando para gerir o seu negócio, para aprender os requisitos mínimos de gestão, provavelmente você não vai crescer. Aliás, provavelmente não. Com certeza você não vai crescer. O seu pet shop não vai crescer se você não investir em gestão, se você não investir em conhecimento. Amanda, eu não gosto disso. Amanda, eu não tenho habilidade para isso. Saiba que o empresário, dono de empresa, o empreendedor, ele nunca vai ter uma habilidade só. Um empresário, um empreendedor bem-sucedido, ele vai desenvolver várias habilidades. E um ponto importante é você sim ter resiliência em aprender coisas novas. E isso é o coração da sua empresa. Isso é o coração. Então, você vai ter que aprender. Se você não quiser aprender, tá tudo bem. Fecha a sua empresa, vende e vai ser funcionário. E tudo bem também, não tem problema nenhum. Nenhum. Tá, gente? Ser funcionário não significa que você é menos do que ser empresário, não tem nada a ver. É uma questão só de perfil. Se você acreditar que você não quer mesmo isso, você se nega a aprender de gestão, tá tudo bem. Fecha, vende a sua empresa ou tira essa ideia da sua cabeça e vai ser funcionário. Tá bom? E agora, a gente falou sobre os 9 sinais, né, que mostram que a sua empresa está estagnada. A gente vai entrar em algumas ideias. Eu tenho 15 minutos, dá tempo. A gente vai entrar em algumas ideias para que você consiga tirar a sua empresa desse cenário, ok? Primeiro, elabore ou revise o seu plano de negócio. Se você não tem faça. A gente já falou sobre isso também. Se você não tem faça um plano de negócio. Entenda toda a sua empresa de cima, entenda ela estrategicamente e crie ações para que ela efetivamente funcione. E se você já tiver feito um plano de negócio, revise ele. Que atividade era importante você deixou para trás? Que meta você conseguiu atingir até agora? Né? Que operações financeiras são fundamentais para que você consiga atingir o que você quer? Às vezes, quando você fez o seu plano de negócio, você tinha em mente um tipo de operação, um tipo de processo. E ok, isso já funcionou, isso já foi fundamental no passo A da sua empresa. Agora você está no momento B e você vai precisar de novas operações. Então, revisar esse plano de negócio constantemente é algo que vai te ajudar a sair dessa estagnação. Outra ideia, né? Outra dica aqui. Trabalhe duro pelo equilíbrio financeiro da sua empresa. Você vai ter que trabalhar duro para isso. Você vai ter que reavaliar todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis, né? Todas as suas despesas, o que você pode cortar, o que é fundamental você manter ou não, onde você pode investir, né? Que vai trazer um retorno direto para sua empresa. Entenda o seu fluxo de caixa, crie um fluxo de caixa ideal e busque esse fluxo de caixa. Pelo amor de Deus, tenha capital de giro.
se dedique para você conseguir ter um capital de giro. E aí eu recebo muitas perguntas, Amanda, eu já tô com o meu negócio em andamento e eu não me atentei, eu não sabia de capital de giro, vale a pena eu fazer um financiamento para ter esse capital de giro, né? Ter esse dinheiro como capital de giro? Porque eu não consigo criar esse dinheiro. Hoje, as minhas vendas, por exemplo, eu atingi um ponto de equilíbrio, o que eu faturo, eu consigo pagar as contas, mas se eu tiver um mês ruim, isso vai me fazer falta e eu não tenho dinheiro para girar. Vale a pena fazer um investimento para ter capital de giro? E aí eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta. Você tem o seu fluxo financeiro exatamente nas suas mãos? Você sabe exatamente para onde vai, da onde vem e o que esse dinheiro vai trazer para a sua empresa? Porque se você tem alguma confusão em relação a isso, uma enorme chance de você fazer esse financiamento, esse dinheiro vir para cobrir contas atrasadas, contas em atraso, e esse dinheiro vai acabar dentro de 2 ou 3 meses e você vai continuar com o mesmo problema. Por isso que quando eu falo que problema financeiro não se resolve com o dinheiro, porque não adianta dar dinheiro na sua mão se você está com sempre conta em atraso. Vai dar dinheiro na sua mão, você vai vender um carro, vai resolver por 2, 3 meses. Aí você vai estar com um problema de novo. Aí você consegue um outro financiamento, vai resolver, daqui 2, 3 meses você vai estar com um problema de novo. Por quê? Você tem que entender onde está sangrando, você tem que ajustar, tem que ter meta, se o seu problema é venda, de aumentar a venda, né? Ver se tem gente ociosa na sua equipe, se o seu aluguel está muito caro, você está num ponto que não dá, está inviável, está absurdamente caro, você vai ter que trocar de ponto, renegociar o seu aluguel. Então dinheiro não vai resolver. Então, se você tem as suas contas extremamente ajustadas, se a sua gestão é redonda, aí talvez a hipótese de fazer um financiamento para ter capital de giro seja uma solução, porque você vai entender que aquele dinheiro não é para pagar a conta em atraso, aquele dinheiro é para giro, para você fazer, por exemplo, uma compra à vista de uma promoção que aparece de um fornecedor, que para você vai fazer sentido. Agora, se você não tem ideia do seu relatório de vendas, você não sabe quanto tempo você vai demorar para vender aquilo que você está comprando a mais, né? Então, olha, se você comprar 100 caixas de Bravecto, eu vou te dar 30% de desconto. Quanto tempo você demora para vender 100 caixas de Bravecto? Ah, você tem que ter isso no seu radar, aí nos seus relatórios. Ah, eu demoro 4 meses para vender essas 100 caixas de Bravecto. Ok, então são 4 meses que aquele dinheiro que você investiu nessa compra à vista, ele vai ficar, digamos assim, parado. Vai demorar 4 meses para aquele dinheiro retornar para você. E tá tudo bem? Isso não vai fazer falta no seu fluxo de caixa? Então, se você tem essa sua gestão redonda, aí talvez fazer o financiamento para capital de giro é uma solução. Se você não tem, você vai só se afundar em mais dívidas, porque vai vir esse dinheiro, você vai pagar a conta em atraso, talvez você não saiba lidar com esse dinheiro, você não sabe se você tem que fazer compra à vista, se você pode fazer mais pedido, talvez até um funcionário peça um aumento para você e como você está com dinheiro na conta, tá ali o capital de giro, você acha que vai dar, você faz esse aumento, depois aí a hora que esse dinheiro acabar, porque não entrou. Né? Então você usou aquele dinheiro para pagar a conta, mas não entrou o suficiente para você atingir ali o seu ponto de equilíbrio e para que esse dinheiro seja realmente um capital de giro e não para pagar contas em atraso, tá? Então se atentem a esse ponto se você tá com a ideia de fazer o financiamento para ter capital de giro. Próxima ideia próxima dica, você identificar os talentos da sua empresa. Identifique os talentos da sua empresa, invista nessa pessoa. Você pode mandar ela para curso, você pode dar funções novas, você pode dar uma bonificação, um ajuste. Se você percebeu que aquela pessoa ela tem um talento, que ela é boa, invista nela. É a maneira de você conseguir reter talentos. São pessoas que provavelmente são chaves dentro da sua empresa, em que elas vão conseguir te ajudar a levar para o seu objetivo final, que é o quê? Crescimento, aquela meta final, fazer não sei quantos, de repente a sua meta vai ser fazer X banhos por mês, tantos banhos, tantos planos de banho por mês,
ter um faturamento X. Se é uma pessoa-chave que vai te ajudar nesse ponto, invista nela, tá? Próximo item é, obviamente, separar as contas pessoais da empresa de uma vez por todas, fazer isso. Eu já falei isso nas outras lives do desafio, não quero me aprofundar nisso. Outra dica, você tem que ter o lucro sempre como meta. Sempre o lucro tem que ser sua meta. Muitas vezes você pode se preocupar em aumentar o seu faturamento, mas esquece de aumentar a sua lucratividade. Analisa o que dentro da sua empresa, qual produto, se é o serviço, se é o banho, se é a tosa, se é uma consulta, se é um procedimento cirúrgico, se é um produto X, analisa o que te traz mais lucratividade. Às vezes é um produto que você compra por R$5, mas você consegue vender por 30. Olha a lucratividade que esse produto traz para você. Então foca nele, vende ele em massa, vende ele em escala. Então tenha em mente quais são os itens, né, seja produto ou serviço, que trazem maior lucratividade para sua empresa e faça ações e foque nesse tipo de item. Próximo ponto não tenha medo da concorrência, tá, gente? Estude o seu concorrente, porque um ponto forte dele pode ser o porquê você está estagnado. Talvez o seu concorrente tenha um ponto forte que isso está causando a sua estagnação, mas não significa que você tem que imitar ele. Você vai estudar, você vai aprender e você vai criar novas formas de se diferenciar. Até porque se você imitar, você vai ser aquele pet shop que imita o fulano, então não vai te trazer nenhum resultado. A ideia é você estudar os pontos fortes dele e talvez identificar, poxa, eu tô estagnado porque o fulano investiu na equipe, cara, ele tá com um tosador incrível, eu não investi na minha equipe, é por isso que eu tô estagnado, então eu vou contratar outras pessoas, eu vou focar um tipo de serviço que talvez ele não tenha, para que eu vire referência nisso, né, mas estudar a sua concorrência e não ter medo da concorrência, tá? Você sempre tem que competir com você mesmo, ponto. Ai, meu Deus. Tem que tirar isso aqui do meu computador. Próximo ponto, faltam mais 3. Faltam mais 2. Foque na satisfação do cliente, tá? Próxima dica. Foca na satisfação do seu cliente. Isso tem que ser sempre o seu foco, a sua missão. Quando você tem clientes satisfeitos, você tem clientes recomendando a sua empresa, você tem clientes falando bem, você tem clientes fidelizados. Então aí não tem problema, pode vir a concorrência que vier, que seu cliente está fidelizado com você. Então essa é uma missão tem que estar muito latente para a sua equipe, que o seu foco é a satisfação do cliente. Se a equipe tem isso em mente, ela sabe, tá? O nosso foco é a satisfação do cliente. Então eu vou ter jogo de cintura, eu vou rebolar, eu vou respirar fundo, eu vou fazer o que for possível para que eu consiga atender essa nossa missão, que é a satisfação do cliente. Percebem que, gente, é uma coisa óbvia, né? Satisfação do cliente, legal, é óbvio. Agora, se você bate nessa tecla, o funcionário fez um negócio errado. Você vai perguntar para ele, por que você fez isso? Porque o cliente reclamou, não sei o que. Qual que é a nossa missão? Aqui, ó. Qual que é a nossa missão? Satisfação do cliente. Você acha que você agiu de acordo com a missão? Com a missão da empresa? Você agiu de acordo com a missão? Você focou na satisfação do cliente? Você se dedicou na satisfação do cliente? Ele já vai se ligar. Fez alguma coisa errada de novo? Bate em cima de novo. Qual que é a nossa missão? Tá aqui. Gente, é bater na tecla, é bater na tecla, é bater na tecla. Vocês conseguem perceber a diferença? Do que simplesmente ficar uma coisa no ar, uma coisa meio óbvia. Gente, o óbvio não é óbvio, tá? O óbvio é só para quem pensa. Para o outro nunca é óbvio. O que é óbvio para você não é óbvio para sua equipe. E muitas vezes, ainda que seja óbvio, tem que ser reiterado, tem que mostrar no dia a dia os erros e o porquê que ele foi pelo caminho errado. E agora, última dica, você efetivamente tem que aprender gestão, aprender, se dedicar, realmente dar o seu máximo, dar o seu 100% para que você consiga aprender gestão e efetivamente elevar o seu negócio de nível, fazer o seu negócio crescer. Bom, ativar comentários, a gente tem mais 4 minutinhos, então, como de praxe, eu consegui falar tudo. Talvez tenha ficado alguma coisa aí
que vocês não tenham conseguido anotar, mas o meu roteiro eu consegui falar tudo isso que é importante para que vocês consigam absorver. E claro, gente, vou pedir o de sempre, tá bom? Para que vocês tirem um print, vou fazer pose do print, me marquem e, por favor, escrevam lá o que impactou, tá? O que impactou você nessa live, que insight principal te teve, tá bom? Marca lá, tira print, posta, me marca para que eu consiga ver e conhecer vocês. Vou fazer pose de print. Beleza? Pronto pro print? Meu tempo tá acabando aqui. Gente, beijo, até amanhã, 11 horas. A gente vai falar amanhã sobre como alcançar o sonho do pet shop lucrativo. Não percam amanhã, 11 horas. Seu sextou é comigo. Beijo! Tá acabando meu tempo. Ah!